Olá, tudo bem? Este é o programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Nós estamos estudando o texto de Gênesis. Eu sou o pastor Davi Schmidt, aqui da comunidade Paz de Florianópolis e também comunidade Luz de Imbituba e Garopaba. É uma alegria para mim estar aqui com você mais uma vez, estudando o texto bíblico. E hoje estamos estudando o capítulo 26. Capítulo 26 de Gênesis. E este é um texto interessante porque algo nessa história se repete. Algo nessa história se repete. E que já tinha acontecido antes, no capítulo 20, certo? Então eu dividi em três partes do capítulo 26, versículos 1 a 11 vai falar então sobre essa história da relação de Isaac com Abimeleque em relação à esposa de Isaac. Depois, os versículos 12 até 25, né? E, no final, versículos 26 até 35. Tá? E, primeiramente, nós vamos ver aqui, então, Abimeleque, que significa o meu pai é o rei. Tá? Então, o texto hebraico mostra que esse nome, não sabemos se este era realmente o nome do rei dos filisteus, ou era como os hebreus chamavam o rei dos filisteus. E nós temos que observar uma coisa, nós temos aqui, neste momento da história, os filisteus e os hebreus se entendendo muito bem, né? Os judeus, hebreus, né? E os filisteus se entendendo bem. Porque se a gente for para frente na história e vai chegar lá na história do rei Davi, por exemplo, nós temos os filisteus e os judeus em um período de contenda, de briga muito forte, em que, inclusive, Davi vai matar Golias, que é um guerreiro filisteu, né? Então tem essa contenda naquele tempo, guerra. E aqui os filisteus parece que têm relações de paz com os judeus. E aí nos primeiros versículos fala assim, né? Versículos 1 a 11, eu vou ler para vocês aqui na Nova Almeida Atualizada, uma versão que eu tenho gostado muito de usar, da tradução bíblica, que você pode também encontrar à venda na Editora Concórdia. O texto diz assim: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Certo? Então, assim, Deus aconselhou então Isaac a ficar ali, né? Apareceu em uma visão, um sonho, nós não sabemos. Mas prometeu, então, aquilo que já tinha prometido ao seu pai Abraão, prometeu também dar a ele uma grande descendência, confirmar o juramento. Né? Fique aqui, que aqui é o lugar que eu quero te abençoar. E aí nós temos este encontro com Abimeleque, tá? E aí tem uma questão interessante. Nós não sabemos se esse Abimeleque é o mesmo Abimeleque que lá no capítulo 20, né, no capítulo 20, teve contato com Abraão, ok? Talvez não seja. Então existe a possibilidade de ser o mesmo Abimeleque ou ser apenas Abimeleque, como eu disse antes, o título do rei dos filisteus, como ele era conhecido, assim como Faraó é o título do rei dos egípcios, e assim por diante. Né? Então, assim, Deus faz essa promessa que tinha feito a Abraão para Isaac também.
O texto diz, versículo 6, Isaque, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse, é evidente que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaque respondeu, é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Então Abimeleque disse, o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo, quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. Então o que é muito curioso nessa história é que Abraão, também na presença de Abimeleque, não sabemos se é o mesmo Abimeleque ou outro, mas o rei dos filisteus, então, cometeu o mesmo erro. Ele cometeu a mesma falha. Ele também, Abraão disse que, por medo, né, disse que sua esposa era sua irmã. Isaac aqui fez a mesma coisa. É curioso que o filho tenha feito a mesma coisa que o pai. Talvez tenha escutado a história do pai e tenha, na hora do medo, pensado fazer a mesma coisa, né? Só que é interessante a maneira como isso acontece, porque o Abimeleque, olha só, e esse é um ponto que nos faz pensar. Alguém que era de outro povo, que tinha outra fé em outros deuses, precisa chamar a atenção de Isaac para dizer para ele que o que ele está fazendo é errado e é pecaminoso, ou poderia gerar algum tipo de pecado. Tipo, e se alguém achasse que ela realmente é a sua irmã, né? E fosse, assim, tentar se relacionar com ela, enfim, né? E de repente você sustentasse essa história que ela é sua irmã, e aí você, sendo o marido dela, deixa que ela se case com outro e assim por diante, né? Você teria atraído maldição para nós, o Abimeleque fala, né? Você fez uma coisa errada, e é evidente que ela é sua esposa, ele disse, né? Então, Isaac teve a sua atenção chamada aqui, né? E ele, na verdade, agiu muito mal, né? Porque ele colocou a sua esposa em risco também. Ele pensou só em se proteger. Isso é um péssimo exemplo que nós temos aqui. Então, nós temos, claro, Isaac, um dos pais da fé, mas ele também cometeu falhas. E aqui temos esta falha, né? Enfim, mas o texto continua. Versículo 12 até o versículo 25 diz assim, Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Veja que isso é uma época tão antiga que a riqueza das pessoas não é contado pela quantidade de ouro e prata ou dinheiro ou qualquer metal precioso que tinham, e sim pela quantidade de gado que tinha, de ovelhas, de bois e de quantos empregados tinham. Tá? Porque como é que acontecia? Era uma espécie de feudo, né? As pessoas, Isaac e sua esposa, né? Então os seus filhos, né? Futuramente filhos, né, também, mas os seus empregados e todas as pessoas que trabalhavam ali, cuidando, e cada vez vinham mais pessoas para trabalhar junto, né? Então, era como se Isaac fosse uma pequena cidade ou um vilarejo, tá? As pessoas habitavam em tendas, era uma sociedade patriarcal, então, ao redor dessas famílias que se fortificavam, se tornava, então, um vilarejo, um lugar muito forte, cada vez mais vinham pessoas, né? Então, aconteceu que Isaac e sua família ficaram muito fortes e os filisteus começaram a ter inveja. Versículo 15, por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então nós temos aqui uma mensagem, né? Uma mensagem que eles deram, entulharam todos os poços, encheram de pedra e terra. Uma mensagem para, saiam daqui, nós não queremos vocês mais entre nós.
Todo aquele clima de paz, de entendimento que havia entre os filisteus e Isaac, parece que aquele clima estava começando a ficar ruim. Por quê? Porque Isaac ficou muito forte e havia essa inveja. Versículo 16. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. Então esses nomes em hebraico têm o significado dessas coisas que aconteceram, né? Como o texto está dizendo. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Dali Isaac foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei sua descendência por amor de Abraão, seu servo, meu servo. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço, né? Então foi morar em outro lugar. O clima já não estava muito bom, né? Ele reabriu os poços e tal, né? E Abimeleque já disse para Isaac: olha, o clima não está bom, sai daqui, né? Os pastores de Gerar entraram em conflito, ele teve que ir adiante. Começou a ficar muito complicada a vida de Isaac naquela região. Então, foi melhor ir adiante para outro lugar. E aí, então, em Berseba depois vai ser uma cidade muito importante para os judeus, né? Mas, então, ali foi para outro lugar, um lugar que era mais pacífico. E ali, como era costume, né, chegou num novo lugar, levanta um altar ao Senhor e agradece, né? Armou sua tenda, cavou um poço, são as coisas que se faziam, né? Porque você precisa de água quando chega num lugar. Então, chegar num lugar, cavar um poço, ter acesso à água e tal, e louvar a Deus. Isso é uma das coisas mais importantes, né? A gente vê isso como sempre um início de uma nova etapa. Quando a gente vê, por exemplo, Noé saindo da arca, a primeira coisa que ele faz é fazer sacrifícios a Deus, né? Louvar a Deus. Então, parece ser uma questão que não é só agora que o culto é importante. Para essas pessoas também o culto era muito importante, é uma expressão da fé deles no Deus verdadeiro e reconhecimento de que Deus está abençoando e está guiando tudo para que funcione bem, né? Aí o texto continua nos versículos 26 a 35 e diz assim: Abimeleque, seu amigo Austate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Quer dizer, eles estavam em contenda, estavam brigando, aquele clima pacífico que tinha no começo já não tinha mais, mas ao mesmo tempo os filisteus observaram: pô, esse cara tem uma coisa diferente. As coisas estão funcionando para ele. Parece que esse cara tem alguém trabalhando por ele, tem alguém abençoando ele. Claramente é o Senhor. E aí que está o ponto. É como a vida do Isaac, a presença do Isaac, acaba sendo um testemunho de fé. Porque os filisteus eram um povo que acreditavam em outros deuses, né?
principal deus deles era Dagon, o deus do trigo, o deus dos cereais, né? Então, eles tinham outra fé, uma fé totalmente diferente. Então, eles reconhecem o poder de Deus, ou talvez eles pudessem dizer um Deus, porque eles acreditavam que existiam mais deuses, diferentemente de Isaac, que tinha somente um Deus, Deus verdadeiro, que é o Senhor. Mas os filisteus, olhando a vida de Isaac, as coisas que aconteciam, é aquilo que nós falamos de testemunho. Ele testemunhou a sua fé através da sua vida. Talvez ele não ficasse falando o tempo todo do Senhor para eles, mas através da vida de Isaac puderam perceber aquele testemunho quase silencioso, mas os seus exemplos, a sua vida, fizeram com que as pessoas observassem que estava ali alguém que tinha por trás dele um Deus muito forte, o Deus verdadeiro. E o texto continua, versículo 29, você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fazemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, e lhe disseram, achamos água. Ao poço Isaac deu o nome de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje, né? Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e Besemate, filha de Elon, Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Vejam só, por que essas coisas incomodaram tanto Isaac e Rebeca? Porque Esaú casou com pessoas que não eram do seu povo, com mulheres que não eram do seu povo, né? Os heteus que tinham outra fé. E Isaac e Rebeca haviam dito claramente que não queriam que os seus filhos se casassem com mulheres que não fossem do povo de Deus. E ele foi lá e fez isso, né? Isso foi amargura de espírito. E de certa forma, isso acabou prejudicando Esaú, porque nós podemos ver que ele também se desviou da fé. A descendência de Esaú não continuou fiel a Deus. A descendência de Jacó, sim, por mais que Jacó fosse, assim, tivesse um comportamento muito ruim, no sentido de sempre enganar as pessoas, ao mesmo tempo que ele lidava com isso e se arrependia e acabava pecando de novo, ele cria no Deus verdadeiro, né? Então, vivia essa dificuldade na sua fé, mas ao menos seguia o Deus verdadeiro. Esaú abandonou completamente. E aí o que nós vimos é que, a partir do momento que se faz essa aliança entre Isaac e Abimeleque, aqui na história, nós vimos que então as coisas ficaram pacíficas, né? Vamos ficar aqui, nós não precisamos ser melhores amigos dos filisteus, e os filisteus também, nós não vamos ser melhores amigos de vocês, nós vamos nos dar bem. Você fica aí, nós ficamos aqui, vamos continuar tendo relações assim de cortesia, né? Fizeram aliança e tal, e enfim. E as coisas começaram a funcionar também para Isaac na nova terra, o novo poço que foi cavado. Então, a gente vê aqui, e o que nós podemos tirar de grande ensinamento desse capítulo 26 é a constante ajuda de Deus na vida de Isaac. Então, Isaac ouve a proposta de Deus, fica nessa terra, ele serve a Deus e Deus o abençoa. No momento que ele vai para outro lugar, ele começa a sua vida e começa servindo a Deus de novo, né? Ele faz aquele momento de culto a Deus e diz, não, vou servir a Deus, e Deus continua abençoando. Os outros povos percebem na vida de Isaac que Isaac é abençoado por Deus. Então, nós nesse capítulo enxergamos claramente que todas as coisas que aconteceram, até mesmo quando Isaac disse que a sua esposa era sua irmã, os outros povos chamam a atenção. Olha, isso aí não é certo que você fez. É uma forma de Deus também, através dos outros, chamar a atenção. Então nós vemos Deus por trás de todos esses momentos, acompanhando a vida de Isaac e abençoando a sua família.
Ok? Este, então, foi o estudo sobre o capítulo 26 de Gênesis. E não perca o próximo estudo bíblico sobre o capítulo 27, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.